Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando, hoje com um assunto bastante interessante. Hoje nós vamos falar de lixologia. Ora, a lixologia seria o estudo do lixo. O estudo do lixo como vestígio arqueológico, como vestígio cultural, o estudo do lixo como vestígio de materiais, ou seja, não tem como não ser uma ciência multidisciplinar, ok? Então, o termo deriva então do grego lixo, que é resíduo, né? Lixo, escrito assim mesmo, e logos, que é estudo. E é uma disciplina científica que investiga os resíduos descartados por sociedades humanas, tanto no passado quanto no presente. A do passado é muito interessante porque ela resgata aspectos das histórias das civilizações, mas a do presente é muito interessante exatamente por causa da geração de resíduos que voltam para a natureza e que nem sempre são bem absorvidos. Este estudo é um estudo muito importante para a preservação do meio ambiente. Mas vamos falar de uma maneira mais geral. Essa abordagem interdisciplinar, que engloba arqueologia, antropologia, geografia urbana, gestão ambiental, permite compreender padrões de consumo, hábitos cotidianos, estruturas sociais e até mudanças tecnológicas ao longo do tempo, claro, como não? O estudo do lixo é especialmente relevante em contextos arqueológicos, onde resíduos acumulados como ossos, cerâmicas, restos de alimento e artefatos descartados servem como importantes fontes de informação sobre culturas extintas. Além disso, a análise de resíduos urbanos contemporânea oferece insights sobre a população e o descarte de materiais, sobre a produção e o descarte de materiais na sociedade moderna. A lixologia na arqueologia, que é o lixo como fonte histórica. Vamos dar uma canjazinha sobre isso aí. Na arqueologia, o lixo é um vestígio, um dos mais abundantes tipo de informativo a respeito da civilização. Sítios arqueológicos frequentemente contêm depósitos de detritos, como midens, né? O que são midens? Midens é um local onde se acumula resíduo doméstico e materiais orgânicos das atividades humanas. Então, como midens, aterros antigos e fossas de descarte, que revelam aspectos da vida cotidiana, revelam a economia e revelam a dieta das populações passadas. Olha que nível que nós podemos chegar. Estudos arqueológicos, os midens costeiros, os sambaquis, né? No Brasil, os midens costeiros, ou sambaquis, são montes de conchas, ossos de peixes e restos de fogueiras acumulados por povos pré-coloniais, ou seja, antes de 1500 e muita coisa antes também. Estudos demonstram que esses depósitos não eram apenas lixões, mas locais ritualísticos e até funerários. A análise de resíduos orgânicos nesses sítios revela uma dieta baseada em marisco, peixe, mamíferos marinhos. O lixo doméstico em Pompeia. Escavações em Pompeia mostram que o lixo era frequentemente descartado em ruas e quintais, contendo restos de alimento como grãos, azeitonas, ossos de animais, cerâmicas quebradas e objetos pessoais. Esses resíduos ajudam a reconstruir a dieta romana e as práticas comerciais da cidade de Pompeia antes da erupção do Vesúvio, que deu aquela tragédia lá com a cidade, né? Morreu muita gente, ficaram petrificados, etc. Coprólitos, que são fezes fossilizadas. O estudo das fezes humanas coprólitos permite identificar parasitas, plantas consumidas e até doenças intestinais de civilizações passadas. A análise de resíduos e sua composição. A lixologia utiliza métodos científicos para examinar a composição do lixo, que inclui análise de macrovestígios, objetos visíveis como cerâmicas e ossos, micromorfologia, estudo microscópico de sedimentos para identificar restos de plantas e animais, isótopos estáveis para determinar a dieta de populações antigas através de ossos e dentes,
Química orgânica, identificação de lipídios e proteínas em cerâmicas, revelando o que foi cozido ou o que foi armazenado. Exemplos: resíduos em cerâmicas. Estudos de potes cerâmicos da Idade do Bronze na Europa detectaram traços de leite e mel, indicando o consumo de laticínios e produtos apícolas. Olha bem, se você tinha na Idade do Bronze ali o traço do leite, é porque eles conviviam com algum rebanho, né? E mel, talvez eles até cultivassem, cuidassem de abelhas, né? Exatamente com a intenção da produção do mel, obviamente, porque fizeram a coleta do mel, né? Isso indica um estágio da população. A gente sabe que na Idade do Bronze era assim, mas sabe como? Através de vários tipos de estudo, entre eles esse. Agora, a lixologia urbana, já dentro das urbes, né? do espaço urbano que foi evoluindo e chegou até o que nós chamamos de cidades hoje e metrópoles, né? E megalópolis. O lixo como espelho da nossa sociedade contemporânea. Quer dizer, cada contemporaneidade tem o seu lixo das urbes, né? O urbano, e isso foi evoluindo. Mas vamos falar um pouco mais da atualidade. A análise de resíduos urbanos modernos segue princípios semelhantes aos da arqueologia, mas com foco em questões mais ambientais e associadas a consumo. Projetos como o Garbage Project, da Universidade de Arizona, dos Estados Unidos, vêm demonstrando que o lixo doméstico reflete hábitos de consumo. Exemplo: aumento de embalagens plásticas após os anos de 1950. Resíduos hospitalares e industriais revelam mudanças tecnológicas e riscos ambientais, como que você fez o descarte de certo medicamento, quais foram os medicamentos que se usavam, os tipos de embalagem, se eram plásticos, se não eram plásticos. Revela também a arqueologia do lixo contemporâneo, que pode auxiliar políticas para reciclagem e gestão de resíduos, porque o resíduo não pode ser reciclado a partir de qualquer formato, né? Se você está descartando uma cartelazinha de iogurte, você tem de lavá-la, senão o produto orgânico faz com que o lixo faz com que esse tipo de descarte não te leve ao reciclo. Você não pode pegar matéria infectada por alguma coisa, porque se aquele material orgânico ficar ali e for para o lixo comum, ou se você o descartar separadamente, mas não limpá-lo, ele vai adquirir bactérias ali e isso aí fica mais difícil lá na frente para você fazer o reciclo. Então, as técnicas de descarte, as técnicas de separação de lixo, como são dos catadores, por exemplo, é uma ciência, não é algo feito aleatório. O lixo, ele é algo reaproveitável, algo rendável, que alivia o meio ambiente e ainda produz renda para algumas pessoas. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. A lixologia, então, é uma ferramenta poderosa para entender tanto sociedades antigas quanto a nossa sociedade moderna. Inclusive, o lixo ele já foi usado até como espionagem, para você saber o que a pessoa faz, para os costumes dela, os remédios que toma, né? Então, o remédio, por exemplo, é uma coisa que não se pode jogar em lixo comum, principalmente anti-inflamatórios, antibióticos, são remédios que têm uma agressividade nos organismos e o efeito de como que as bactérias disputam espaço e combatem umas às outras é que nos ajudou a gerar os antibióticos. E se você descarta o antibiótico na natureza de qualquer maneira, você está correndo o risco de que algumas populações de bactérias venham a ficar fortalecidas, ou seja, elas conseguem passar por aquele antibiótico, né, e se tornam resistentes. E com isso você vai criando superbactérias. Quer dizer, todo descarte de qualquer material, inclusive eletroeletrônicos, tem que ser muito bem pensado. Então, através desse estudo do lixo, é possível reconstruir dietas, tecnologias de época, comportamentos e até hierarquias sociais. É onde você, às vezes, observando o lixo de uma pessoa, você sabe dentro da composição social, quem é ele, em que estágio que ele está, quem que é ele, né? Então, a lixologia é uma ciência multidisciplinar, né? E ao examinar a composição, a origem e o contexto de materiais descartados,
Os lixologistas conseguem extrair informações valiosas do comportamento, dos padrões de consumo, das práticas de descarte e da cultura, né? Se você que estiver visitando populações passadas. Mas mesmo hoje em dia, né, você consegue saber algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o reflexo da cultura e o comportamento humano que eu falei, se você quisesse observar uma população na atualidade, né? Na forma de um espião, você saberia o status social da pessoa, você saberia se ela é uma pessoa descuidada ou pouco cuidado, o consumo. Então, a forma do lixo, a forma como o lixo é descartado, a organização dos mídias, a presença de artefatos quebrados ou desgastados, fornecem pistas sobre hábitos, né? A crença em organização social das populações antigas, a ausência de certos tipos de resíduo, a presença de outros materiais que nós consideraríamos exóticos, pode indicar rotas de comércio, interações culturais, tabus específicos, inclusive em alguns lixos de cidades soterradas lá pelo tempo. Da época de Roma, eles descobriram que as mulheres usavam maquiagens, né? E tinham lá alguns artefatos, inclusive parece que os próprios homens usavam também. Então, quer dizer, isso aí é um vestígio da vida cotidiana, né? Por exemplo, tipo de ferramenta que você encontrar, você vai entender a atividade do sujeito, o status social do indivíduo, a análise da tecnologia de fabricação, como que aquela cerâmica foi fabricada, se ela era cozida, se não era, dentro do Midem, por exemplo, pode revelar o nível de especialização do artesanato dessas comunidades, né? Os depósitos de lixo de antigas cidades romanas, como eu já citei, como o caso de Pompeia e Herculano, que preservaram restos de alimentos, cerâmica, depois lá da vidro e outros objetos que detalham a vida urbana, como aconteceu depois que aconteceu lá a explosão do Vesúvio, né? Também a composição química, a origem, né, a caracterização da composição dos resíduos sólidos, proposição de matéria orgânica, se há papel, quando começou a surgir as folhas de papel, de que papel que era. Isso é mais moderno, é claro. O plástico é uma coisa bem moderna, o próprio vidro, vidros antigos, forma de fazer o vidro, os metais. Atualmente, os metais, os eletrônicos, oferecem um panorama de consumo das populações. O reflexo da cultura no próprio comportamento, os tipos de produto descartado, né? Que tipo de embalagem, eu já falei sobre isso, né? Quantidade gerada de diferentes categorias de resíduos refletem os hábitos de consumo, as preferências culturais, o estilo de vida da população e até se essa população é muito perdulária, né? E quando você entende a produção, o consumo e o descarte, uma análise longitudinal, ou seja, ao longo do tempo da composição desse descarte, desses resíduos, pode revelar mudanças de padrões de consumo, mudanças que existiram nessa época atual que nós estamos, introdução, por exemplo, de 1930, 1950, 1950, 1970, 1970 para os dias de hoje, né? A eficácia, né, das políticas de redução e reciclagem, né? Porque se você for fazer um olhar na população hoje em dia, parece que será que está sendo eficaz a propaganda de você separar para poder haver reciclagem, ou se você vai encontrar nos lixos das casas, está tudo misturado. O aumento da proporção de resíduos eletrônicos, o que é muito perigoso, remédios, né, produtos químicos, um vasilhame que você vai fazer o descarte correto dele, mas se você não lavar, você está levando o produto tóxico para dentro do vasilhame, para dentro do descarte. Tem que ser lavado também. Sinaliza o tipo de resíduo eletrônico também. Ele sinaliza obsolescência tecnológica, né? Você já está achando teclados de computador, teclados de celulares, tipos de computador, tipos de placa nesses lixos. Quer dizer, mesmo quando há o descarte e há a separabilidade, você tem como fazer um estudo sobre esse lixo, ainda que bem descartado. Análise de resíduos descartados em eventos específicos, por exemplo, grandes festivais, que pode fornecer informações sobre padrões de consumo, descarte dos participantes, consumo de álcool, consumo de refrigerantes, consumo de até mesmo de drogas, né? Auxiliando na implementação de estratégias de gestão de resíduos mais eficientes ao longo desses eventos, para evitar as contaminações ambientais.
o monitoramento da composição dos resíduos orgânicos coletados em programas de compostagem domiciliar ou comunitária vai permitir avaliar a participação da população e a eficiência desses programas na redução de volume de resíduos destinados a aterros sanitários, aqueles que vão comprometer lençóis freáticos, que vão contaminar a casa. Então, a lixologia, tanto em sua aplicação arqueológica quanto na análise de resíduos urbanos, ao longo das eras, ela demonstra ser uma ciência de grande relevância para a compreensão das dinâmicas sociais, culturais e ambientais. Ao prescrutar o que descartamos, revelamos aspectos essenciais de quem somos, de como vivemos, de como interagimos com o mundo ao nosso redor, oferecendo insights valiosos para a construção de um futuro consciente e sustentável, né? E a questão não é apenas de ter consciência e ser sustentável, mas de ter conhecimento civilizacional e aprender com ele, né? Porque muitas populações antigas devem ter sido contaminadas por descarte de quaisquer materiais, embora não fossem sociedades industriais, mas existiam seus produtos, os produtos contaminantes, né? de ervas, vegetais, do reino mineral, do reino vegetal, que fossem contaminantes. Eu não tenho ciência disso, mas eu acho que a lixologia pode mostrar-nos quando que o homem começou a contaminar o meio ambiente, enchendo o mundo de lixo. Temos algumas referências aqui: Evershed, RP e outros autores, Organic Residue Analysis in Archaeology, M.D. Gaspar, Sambakis, Chalmons e outros títulos. Não vou ficar falando título em inglês que me cansa um pouco. A.D. Lee Murphy e Ratch com Rubbish, The Archaeology of Garbage, da Universidade de Arizona, que foi até citado. O J.K. Reinhardt e o V.M. Bryant, Pathoecology and the Future of Coprolite Studies. Isso aqui ele está falando dos estudos dos coprólitos, né? Então, e mais à frente aqui ele dá mais algumas outros origens de material a ser pesquisado, que eu não vou falar porque é muita coisa, né? Eu acho melhor não falar não, porque é tudo em inglês. Bom, gente, então olha bem, eu quis apenas fazer um programa que viesse a caracterizar um pouco mais de conhecimento a respeito de lixo, de resíduos, tanto na questão histórica, quanto na questão da modernidade, quanto na questão de nós ajudarmos o ambiente a conviver melhor com a nossa ação, ou nós como convivemos melhor com o ambiente, apesar das nossas ações, que são ações de pessoas que têm baixo conhecimento e que agora, de uns anos para cá, nós estamos vislumbrando uma forma de manter o meio ambiente, equilibrar as equações com o meio ambiente, proteger os mananciais, proteger os animais, proteger o ar, a água, o nosso espaço vivente, as plantas, não modificar o ecossistema, não poluir o ar e não gerar detritos que podem intoxicar, entupir, né? Criar aí oceanos de plástico, poluir o ar atmosférico, gerar efeito estufa. Quer dizer, nós temos que prosseguir estudando para ter conhecimento, acreditar que realmente a nossa ação individual faz diferença, acreditar que nós podemos influir nas políticas públicas, nas políticas governamentais, para impedir que grandes empresas que visem o lucro, nada contra o lucro, mas que não seja um lucro em detrimento da saúde das pessoas e do meio ambiente. Então, é importante a gente ter essa cultura. Muito obrigado por vocês terem estado aqui até agora conosco. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Mas não deixa de curtir, não deixa de deixar o seu comentário, não deixa de assinar o nosso canal e de compartilhar. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.